Dexter Morgan sobreviveu a tudo. Uma investigação federal que quase colocou o nome dele no caso do açougueiro da Baía de Harbor. Um irmão que sabia exatamente quem ele era e tentou usar isso contra ele. 8 temporadas de pessoas chegando perto o suficiente da verdade para destruí-lo. E todas as vezes ele saiu andando. Depois o próprio filho atirou no peito dele e o deixou para morrer na neve. Ele saiu andando dessa também. A primeira temporada de Dexter Resurrection estreou no dia 13 de julho de 2025. Atraiu 3,1 milhões de espectadores globais nos primeiros 3 dias. A estreia mais assistida na história do streaming da Showtime. E foi renovada para a segunda temporada em outubro de 2025. As filmagens começam no dia 13 de abril de 2026. A data prevista de lançamento é outubro de 2026. No dia 20, aniversário do piloto original da série Dexter. Mas nada disso é a parte mais interessante. A parte interessante é o que Dexter disse no final da primeira temporada, enquanto navegava para longe no iate roubado, com a Estátua da Liberdade atrás dele. Depois que Peter já havia matado Angel Batista naquela mesma noite. Harry me ensinou o código, mas meus impulsos estão evoluindo. Essa única frase muda tudo sobre o que a segunda temporada realmente vai ser. E quando você entende o motivo, nunca mais vai assistir a essa franquia do mesmo jeito. A primeira temporada de Resurrection reposiciona o código como um sistema que Harry criou principalmente para impedir que Dexter fosse pego, e sugere com força que ele era menos sobre moralidade e mais sobre sobrevivência, mesmo que a franquia tenha tratado historicamente como as duas coisas ao mesmo tempo. Quando a série original começou em 2006, Harry Morgan, o pai adotivo de Dexter e detetive de homicídios em Miami, criou o código, depois de ver o jovem Dexter mostrar sinais de impulsos violentos após o assassinato da mãe biológica. A regra mais importante do código sempre foi a número 1, não ser pego. Tudo mais, só matar assassinos, nunca machucar inocentes, e nunca se envolver emocionalmente. Foi construído em torno de proteger essa primeira regra. O cânone de Dexter tratou historicamente o código como um sistema de sobrevivência e também como uma estrutura moral que Harry tentou impor. A primeira temporada de Resurrection dá um peso significativo ao lado da sobrevivência dessa equação. Isso acontece desde o primeiro episódio, e no segundo, quando Dexter intervém para parar um assassino em série que estava atacando motoristas de aplicativo. A mídia chamava o criminoso de passageiro das trevas. A voz de Harry imediatamente reage. Harry pergunta diretamente a Dexter o que ele está fazendo, dizendo que impedir assassinatos antes que eles aconteçam não faz parte do código e coloca Dexter em risco. A resposta de Dexter foram 2 palavras. Desde agora. Depois, no final da primeira temporada, de pé sobre um predador na mesa de matar, Peter o deixou para trás, por ser um assassino em série com consciência. Esse código é estranho, disse Peter. E até aquele ponto, Dexter já havia ultrapassado várias vezes as regras de desligamento emocional do código. Protegendo Harrison, lamentando a morte de Batista, construindo uma lealdade real, com seu senhorio Blessing Camara e a família dele. O monólogo final torna isso oficial. Dexter disse em voz alta. Harry me ensinou o código para me impedir de ser pego, para controlar meus impulsos. Mas meus impulsos estão evoluindo. Não desapareceram, não foram tratados. Estão evoluindo. E isso é algo completamente diferente. E a segunda temporada herda essa versão do personagem. Durante a maior parte da franquia, o código foi a estrutura que guiou as ações de Dexter, todas as vezes em que a série parecia que ia se comprometer totalmente a mostrar quem Dexter é sem as barreiras de proteção. O código o puxava de volta. A primeira temporada de Resurrection é a primeira vez na história da franquia que o próprio Dexter admitiu, num barco navegando livre, que o código não se encaixa mais totalmente nele. Ele não o abandonou, mas o final sugere que ele pode estar indo além da versão original de Harry. Ele não o abandonou. Pode estar redefinindo como aplica o código. O código construiu tudo o que fez Dexter funcionar como série, mas o final de Resurrection fez uma das declarações mais claras que a franquia já fez. O código foi a resposta de Harry para um Dexter que Harry entendia. A segunda temporada pode explorar uma versão de Dexter que Harry nunca antecipou. Agora se inscreva agora antes da próxima parte, porque o que Dexter realmente levou embora da primeira temporada é exatamente a configuração que a 4ª temporada da série original teve. E dessa vez, ele está fazendo isso sem um emprego de escritório, sem um distintivo, sem ninguém vigiando ele bater o ponto. Essa mudança em relação ao código já importa por si só, mas o que torna a segunda temporada genuinamente diferente de tudo que essa franquia já fez antes, é o que Dexter levou daquele iate. Não apenas uma nova mentalidade, mas uma lista. O arquivo que ele pegou do cofre de Leon Prater no final da primeira temporada é a configuração de história mais importante que a franquia construiu desde o arco do assassino da Trindade na 4ª temporada da série original. E a estrutura que Clyde Phillips confirmou para a segunda temporada prova que a série sabe exatamente o que tem no final da primeira temporada. Depois de matar Prater e limpar a sala de matar no barco de Prater, Dexter pegou os arquivos que Prater estava conectando sobre assassinos reais antes de acionar o alarme de segurança para chamar a polícia de Nova York. Ele levou esses arquivos com ele no iate roubado de Prater. Na tela, o arquivo visível no topo parece ser o de Al Walker, o personagem de Eric Stonestreet, chamado Rapunzel, um membro do clube social de assassinos em série de Prater que se safou sem problemas. Esse arquivo estabelece que Dexter agora está operando como um caçador autodesignado, com uma lista de alvos já pronta. Dexter agora opera sem um emprego na polícia, que antes o ajudava a monitorar as próprias investigações que estavam atrás dele.
o showrunner Clyde Phillips confirmou a estrutura da segunda temporada numa aparição no podcast Dissecting Dexter, dizendo que temos um grande vilão principal para a próxima temporada, e alguns outros que vamos chamar de pequenos vilões semanais. Ele depois confirmou no podcast The Dark Passenger, em 18 de novembro de 2025, que Don Frampton, o nome no arquivo do estripador de Nova York que Dexter deixou para a detetive Wallace no final, vai aparecer na segunda temporada pela primeira vez na tela. O estripador usava uma vara longa com gancho como arma, parou de matar anos atrás, mas continuou atormentando sobreviventes com telefonemas e nunca foi pego. Agora, tanto Dexter quanto a polícia de Nova York estão criando a possibilidade de duas caçadas paralelas pelo mesmo homem, vindas de direções diferentes. A série original de Dexter funcionava melhor quando tinha um vilão de temporada inteira, que combinava com a habilidade de Dexter e forçava a série a trabalhar no limite. Trinity, interpretado por John Lithgow na quarta temporada, ainda é o padrão ouro, porque Arthur Mitchell era organizado, acreditava que era justo e continuava vencendo até o último momento. O estripador de Nova York, configurado para a segunda temporada, tem os mesmos ossos. Um assassino inteligente o suficiente para ter ficado frio por anos, sádico o suficiente para ainda atormentar as famílias das vítimas por telefone. E agora sendo perseguido ao mesmo tempo por Dexter, fora dos registros, e por Wallace, através da polícia de Nova York. A estrutura que Clyde Phillips descreveu, um vilão principal, cercado por alvos menores, que Dexter resolvia um por um, é exatamente o ritmo que fez as temporadas de 1 a 4 da série original se manterem coesas. A segunda temporada de Resurrection herda essa estrutura, com uma diferença crítica. Dexter não está mais se escondendo atrás de um emprego, de uma esposa ou de uma cidade que o conhece. Ele é um homem com um voto, com uma lista e com impulsos que estão evoluindo. A lista e o estripador dão à segunda temporada o motor da trama, mas a peça mais complicada que entra na segunda temporada não é quem Dexter está caçando, é quem está de pé bem ao lado dele. O assassinato cometido por Harrison no primeiro episódio da primeira temporada de Resurrection muda a dinâmica entre pai e filho, entrando na segunda temporada de uma forma que a série nunca precisou lidar antes. Porque Harrison já cruzou a linha para participação, o que pode remodelar o relacionamento deles na segunda temporada. No próprio primeiro episódio da primeira temporada de Resurrection, Harrison Morgan, trabalhando como mensageiro no Empire Hotel em Manhattan, depois de atirar no pai e fugir de Iron Lake, matou um hóspede do hotel chamado Ryan Foster. Ryan tinha drogado uma mulher chamada Shauna e estava levando ela para o quarto. Harrison, que havia conhecido Shauna mais cedo e sabia que ela não estava casada com aquele homem, seguiu os dois. Quando ouviu Shauna dizendo não atrás da porta fechada, ele entrou, lutou com Ryan e o espancou até a morte com a tampa da caixa de descarga do vaso sanitário. Depois, ele cortou o corpo, usando o que Dexter já havia ensinado em New Blood, mas cometeu erros suficientes para que trabalhadores de limpeza encontrassem partes do corpo, o que trouxe a detetive Claudette Wallace, interpretada por Olivia, para o caso. A habilidade de Harrison não é como a de Dexter. Harrison não fica calmo depois. Ele teve pesadelos, ficou assombrado pelo assassinato. O fantasma de Brian Foster literalmente apareceu para Harrison no sono e em momentos de estresse ao longo da temporada. Jack Alcott disse numa entrevista à Collider, enquanto a primeira temporada estava no ar, que Harrison está sob pressão de todos os lados, e que o assassinato o quebra de uma forma, que o pai dele nunca foi quebrado por um único ato. James Remar, que interpreta Harry Morgan, disse na mesma entrevista, que sem a orientação de Harry, Dexter teria ficado numa instituição, e que o que mantém Dexter unido é o código dando aos impulsos dele algum lugar para ir. Harrison não tem um código próprio. Ele tem Dexter, que agora admite abertamente que o próprio código está mudando. E no final da primeira temporada, Harrison ajudou a subjugar Prater, furando ele com uma seringa. Dexter havia dado a ele uma dose de M99, a mesma droga que Dexter usava para nocautear alvos desde a primeira temporada da série original. Harrison aceitou a seringa no episódio anterior e usou quando o momento chegou. Isso não é algo pequeno. É Harrison participando ativamente do ritual do pai, enquanto ainda é a pessoa que as escolhas do pai deveriam libertar. A série construiu por anos a ideia de Harrison ser a única pessoa que poderia redimir Dexter ou ser destruída por ele. New Blood tentou encerrar essa história e deixou inacabada. A primeira temporada de Resurrection abriu de novo e adicionou uma camada que a série original nunca teve. Harrison, agora mais profundamente envolvido do que nunca. A segunda temporada ganha um Harrison que já matou, que ajudou a incapacitar Prater, que viu Dexter navegar para longe com uma lista de alvos. A questão de ele seguir ou ficar cria uma série que nenhuma versão dessa franquia contou antes. O assassinato de Harrison no primeiro episódio da primeira temporada de Resurrection é a cena mais importante de toda aquela temporada. E não por causa da violência, mas pelo que veio depois. A culpa de Harrison, os pesadelos dele, a escolha de ajudar mesmo assim no final. Isso é um personagem em conflito direto consigo mesmo. A segunda temporada ganha essa versão de Harrison, com a dinâmica entre ele e Dexter, agora carregando um peso que nenhuma distância ou tiros conseguiu apagar. Agora deixe sua opinião nos comentários. Você acha que a detetive Wallace alcança Dexter na segunda temporada? Ou o estripador de Nova York se torna a maior ameaça para os dois? Harrison é um ponto de pressão, mas a segunda temporada também entra em algo que a série original sempre conseguiu resolver no final. Um policial chegando perto o suficiente para ser um problema real dessa vez. O policial é mais inteligente, o caso é mais antigo, e Dexter a amava.
A detetive Claudette Wallace de Nova York, entrando na segunda temporada, é uma das investigadoras mais preparadas que Dexter já enfrentou no começo de uma nova história. Porque pela primeira vez na franquia, a detetive que o persegue não precisou montar nada do zero. Dexter entregou a pista para ela mesma. Ao longo da primeira temporada de Resurrection, a detetive Wallace foi estabelecida como alguém cuja identidade profissional inteira foi moldada pelo fracasso em pegar o estripador de Nova York, antes que os assassinatos esfriassem. Ela investigou o caso, não conseguiu encerrar, e carregou esse peso em todas as cenas em que apareceu. A Showtime confirmou que Wallace vai voltar para a segunda temporada em janeiro de 2026. Roger Guy Reynolds postou uma foto no Instagram da sala dos roteiristas com Katia Serif legendando: "Ainda caçando aquele cara do estripador de Nova York?" Essa postagem foi o primeiro sinal público de dentro da sala dos roteiristas sobre para onde a história de Wallace na segunda temporada vai. E no final da primeira temporada, depois que Dexter acionou o alarme na gala de Predator, Wallace e o parceiro dela, o detetive Melvin Olivia, foram dos primeiros policiais a chegar ao barco de Predator. Olivia encontrou a vara com gancho do estripador, a arma real do assassinato do caso antigo, entre os troféus de Predator. Wallace encontrou o arquivo com o nome de Don Frampton. Ela também encontrou o corpo de Angel Batista e a arma com as impressões digitais de Dexter. A polícia de Nova York agora reabriu oficialmente o caso do estripador de Nova York com um suspeito nomeado pela primeira vez nas investigações. Separadamente, o caso do açougueiro da Baía de Harbor, o apelido original de Dexter, ainda está tecnicamente aberto, mas Batista havia ido a Nova York especificamente para persegui-lo antes de Predator matá-lo. A série original mantinha Dexter um passo à frente da aplicação da lei, porque o emprego dele na polícia dava acesso às próprias investigações que miravam nele. Ele podia ver o que eles sabiam antes que eles pudessem usar. Na primeira temporada de Resurrection, ele não tinha distintivo, não tinha acesso e sobreviveu mesmo assim, controlando o caos ao redor da gala de Predator. Na segunda temporada, ele tem ainda menos cobertura institucional, e Wallace entra com um nome, uma arma e uma carreira inteira de motivação. Wallace começa a segunda temporada com pistas mais concretas do que a maioria dos investigadores da franquia teve no começo dos casos deles. Frank Lundy, na segunda temporada da série original, chegou mais perto de pegar Dexter do que qualquer outro oficial de aplicação da lei antes dele. E Lundy só chegou tão perto depois de meses montando o caso do nada. A detetive Wallace é uma das ameaças de aplicação da lei mais críticas que Dexter já enfrentou no começo de qualquer capítulo dessa franquia. O caso do estripador e o caso do açougueiro da Baía de Harbor agora estão oficialmente ativos, ambos conectados à mesma cidade e ambos sendo trabalhados pela mesma detetive, cujo parceiro acabou de encontrar uma arma de assassinato que liga os dois. Se a segunda temporada der espaço para ela trabalhar, ela mereceu cada centímetro disso. 8 temporadas da série original, New Blood e a primeira temporada de Resurrection. Todas as vezes em que a franquia chegou perto de mostrar um Dexter que era totalmente, abertamente e sem ambiguidade ele mesmo, o código resetava, a atuação voltava e a máscara era colocada de novo. A primeira temporada de Resurrection foi a primeira vez que o final terminou com Dexter não reconstruindo a máscara. Ele navegou para longe, dizendo que é exatamente quem precisa ser. Os impulsos dele estão evoluindo. Harrison agora está mais profundamente envolvido do que nunca. Ele tem uma lista de alvos reais. Dexter agora opera sem o emprego na polícia que antes ajudava a monitorar as investigações. E sem uma cidade onde as pessoas conhecem o rosto dele. E Don Frampton, o estripador de Nova York, está fortemente posicionado para ser o antagonista central da próxima temporada. Confirmado para aparecer na tela pela primeira vez, com tanto Dexter quanto a detetive Wallace convergindo para o mesmo nome de lados opostos da lei. O código dava a Dexter uma razão para continuar tratando o passageiro das trevas como algo que ele estava gerenciando. Aquele monólogo no final foi a primeira vez que ele parou de enquadrar dessa forma. Ele não está mais gerenciando. Está seguindo com mais clareza do que antes. E com alguém que o entende, ainda que relutantemente, ainda na órbita dele. A segunda temporada é o que acontece quando Dexter Morgan para de perguntar a Harry. As filmagens começam em 13 de abril de 2026. Outubro de 2026 é o alvo. A sala dos roteiristas já está bem avançada nisso. E pela primeira vez em 20 anos dessa franquia, a coisa mais inquietante sobre Dexter não é se ele vai ser pego. É que ele não parece particularmente preocupado com isso. Se essa é a versão de Dexter que você está esperando desde a quarta temporada, se inscreva e assista ao breakdown completo de quanto tempo levaria para as redes sociais exporem Dexter Morgan. Porque quando você aplica o escrutínio moderno da internet à vida de Dexter, as rachaduras começam a aparecer em todo lugar.